Olha para o teu irmão e fala para ele assim: você é uma bênção na minha vida, meu irmão. Amém? Olha para o teu irmão da direita, da esquerda, fala: você é uma bênção na minha vida. Glória a Jesus. Amém? Pode se assentar e dê uma grande salva de palmas para Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Amém? Como é bom te ver, meu irmão, aqui na casa do Senhor presencialmente. Isso é maravilhoso. Amém? Os irmãos de casa também, que o Senhor possa te encher com essa fé, que essa unção possa alcançar esse lar também, em nome de Jesus Cristo. Amém? Ontem nós estávamos em casa e aí a gente falando sobre desafios, falando sobre projetos, e eu falei assim: meu bem, falei para minha esposa: meu bem, eu tô com uma vontade, um desejo de partir para esse lugar, e é um desafio que Deus colocou no meu coração, conquistar esse lugar. E aí ela falou assim, e a gente sabe que a mulher, ela entra na nossa vida com a prudência, amém, que deveria ser muitas mulheres agir dessa forma, com sabedoria no seu lar. E ela olhou para mim e falou assim: Alex, ela falou: meu bem, não dê um passo maior do que a perna pode dar. E aí eu falei assim, em seguida, né, eu disse: mas a extensão da minha perna é Deus, né? E aí ela entendeu, ela falou assim: olha, isso dá uma palavra. E é exatamente entendendo essa extensão, porque a extensão, aquilo que eu não alcanço, aquilo que os meus olhos naturais não conseguem enxergar, aquilo que o natural, o sobrenatural é Deus. Eu consigo alcançar o natural, mas o sobrenatural é o milagre, é a fé, é Deus. Amém, irmãos? Amém? E nós deveríamos ser a cada dia movidos por fé. Então, em nome de Jesus, o que significa ter fé? O que é a fé para nós que somos cristãos? Isso é o combustível da nossa vida. Sem fé é impossível agradar a Deus. No livro de Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Fé é acreditar em alguma coisa mesmo quando não a vemos. Eu sempre falo que o maior exemplo de fé é a mulher grávida. Ela não consegue ver. Hoje já tem, né, os mecanismos para ver a ultrassom, né? Mas nos olhos naturais você não consegue enxergar, mas você sabe que existe um milagre ali, amém? Então eu falo que a fé é isso, você não consegue ver. Fé é acreditar em alguma coisa mesmo quando não a vemos. Quando você tem certeza sobre aquilo em que você acredita, você tem fé. Posso ouvir um glória a Deus? Por que precisamos dessa fé? Porque nós somos movidos e precisamos da nossa fé na nossa caminhada. Hebreus capítulo 1, lá no versículo 6, ele diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Hoje pela manhã, uma pessoa, um irmão, olhou para mim e falou assim: pastor, eu nasci no lar cristão, mas por algum motivo, uma seta entrou no meu coração a ponto de eu duvidar se Deus ele existia. E eu lembrei ela, eu falei assim: sabe, isso aconteceu com João Batista. Isso aconteceu com João Batista, aquele que havia batizado Jesus. Ele teve uma experiência com Jesus. Mas aí quando João Batista estava no cárcere, e talvez um momento de aflição, de angústia, de perseguição, vai colocar dúvidas em teu coração, se Deus existe. E aí é preciso ter a vigilância. Deus está no nosso meio, e Deus ele guia os nossos passos, amém? Mas João Batista naquela hora, ele pede para os seus discípulos: vai lá, manda os discípulos
e manda perguntar: você realmente é o Messias? Você é o Cristo que o Senhor falou que enviaria? E então Jesus manda os discípulos de João Batista: olha, envia a mensagem de volta e diga: os coxos andam, os cegos veem, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. Jesus, Ele está vivo em nosso meio. Amém? E Ele é o Senhor que vai abrir as portas para o seu coração, para a sua vida. Mas tudo isso depende da minha fé. Hoje existem tantas palavras motivacionais, mas você não pode prosseguir, você não pode vencer se você não tiver fé. É a fé. E o principal motivo, irmãos, é termos a nossa salvação. Porque Jesus, Ele vai voltar e Ele vai buscar a igreja amada. E hoje nós podemos ver tantos sinais acontecendo. Deus está anunciando: eu estou voltando. Quantos sinais! Será que é difícil de acreditar que Ele está voltando? Quantas profecias se cumprindo, a palavra do Senhor se cumprindo a cada momento. Ele está preparando a igreja, Ele vai subir a igreja. E quem é a igreja? Você é a igreja. Você é a igreja verdadeira. Posso ouvir um glória a Deus dessa igreja? Talvez a placa dessa igreja seria: eu e o Senhor. Olha, eu vou lá naquela denominação, naquele irmão lá, que ele tem uma palavra de fé, a igreja verdadeira. Como é que é o nome da igreja? Não, é Ele e o Senhor só. Fala glória a Deus. Fala aleluia. Será que você pode passar essa fé para as pessoas quando elas chegarem, se aproximarem de você e você dar uma palavra de fé, ela sentir paz naquilo que você tem? Se você quer agradar a Deus, você precisa crer que Ele existe. E eu olhei para aquele irmão hoje de manhã e disse: o Senhor existe. Nós temos um Deus, servimos um Deus de milagres. A fé é a base para um bom relacionamento com Deus. Há muitas pessoas com crenças diferentes no mundo. Será que qualquer tipo de fé é válido? Qual é a fé que salva? Qual é a fé que salva? No livro de João capítulo 14, versículo 6 diz: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Precisa de fé. Oh, aleluia! Romanos capítulo 10, versículo 9 diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, Ele diz: você será salvo. Crer. Eu preciso crer. Nessa hora eu olho e percebo que Deus está preparando a igreja para um grande mover, um grande acontecimento, que é a volta de Jesus. Prepara o teu coração, prepare a tua vida. Você não vai subir para o céu com um caminhão de mudança para levar os seus bens. Se Ele te chamar hoje, nada você leva, a não ser aquilo que você conquistou nessa terra, em relação à moeda do reino de Deus, que são almas para Jesus. A moeda do reino de Deus não é o dinheiro que você tem, não são as conquistas que você fez, materiais. A moeda que agrada ao Senhor, a moeda do reino de Jesus, são almas. Por isso talvez é importante agora você priorizar o reino de Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, entendendo que outras coisas serão acrescentadas na sua vida. Mas talvez o que será acrescentado para a sua vida hoje não serão bens materiais, será a sua fé crescer.
o seu relacionamento com Deus crescer. É isso que Deus está fazendo nesses dias, preparando a igreja. Só há um caminho para Deus, Jesus. Não há outro. Não é Maomé, não é Buda, não. Mas eles têm fé? Não. A Bíblia é bem clara. Eu sou, ele diz, eu, Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele fala, ninguém vem. Ele não está dizendo, ninguém vai. Ele está dizendo, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Quando ele diz, ninguém vem, ele está falando, olha, precisa passar por mim. Eu sou a porta. Você quer entrar no reino de Deus? O Senhor está dizendo, precisa passar por mim. Precisa se converter. Precisa se humilhar. Precisa se arrepender. Precisa se entregar, corpo, alma e espírito. Precisa crer, precisa ter fé. E se você tiver fé, você vai ver o Senhor. O nosso coração, ele é tendencioso a essa terra. O nosso coração é tendencioso. E quando eu estava falando com minha esposa ontem, eu falei, sim, eu quero alcançar esse lugar para que o reino de Deus ele seja favorecido. E eu falei, Deus, eu quero alcançar esse lugar, porque é promessa para a minha vida. A Bíblia diz, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Duas condições: querer e ouvir. Mas nós queremos só o querer. A gente não quer ouvir. E ouvir vem de uma palavra no hebraico chamada chamar, que quer dizer ouvir e obedecer. Deus ele está falando para você agora, escuta e obedeça. Nós temos uma dificuldade, o ser humano, em obedecer. Por isso a fé, ela não cresce. E a fé, meus irmãos, ela é algo que desenvolve. A fé, ela precisa da prática para que ela cresça. Posso ouvir um amém? Comece a exercitar a sua fé. Muitas das coisas que alcançamos foram sem recursos financeiros. Os negócios, todos os lugares, irmão. Como é que eu vou? A extensão da minha perna é Deus. Eu preciso de Deus. Se Deus ele colocou promessas na sua vida, se Deus ele é o Senhor da sua vida, e com certeza Deus ele é bom, ele é maravilhoso, ele é Pai. A Bíblia diz, qual é o pai que se o filho pedir pão lhe dará uma pedra? Muito mais o amor do Senhor. Esse Deus Pai, ele quer o bem do filho. Posso ouvir um amém? Oh, louvado seja o Senhor. Somente a fé em Jesus como seu Salvador, que ressuscitou dos mortos, só Ele pode salvar. Qual é o outro profeta, Deus com D minúsculo, que ressuscitou? Nenhum, irmãos. Você sabe por que eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador? Porque Ele me visitou no mato quando eu estava morrendo de overdose. Foi Ele, foi o Senhor, quando eu clamei. Se tivesse sido Maomé ou Buda, eu seria um budista. Mas quando eu clamei, Deus, se você existe, Jesus, se você existe, dando convulsão, virando o olho, espumando a boca, morrendo,
Lembrei da voz da mulher que falou de Cristo para mim, e ali no matagal eu aceitei. 28 anos, irmãos, nunca mais coloquei um cigarro na minha boca. Deus me libertou do mal. Isso é fé. Fé. Se você quer viver os lugares mais altos na sua vida, você precisa de fé. E a fé, ela não vai te mostrar um caminho claro, a não ser a clareza do mundo invisível que aparece na sua visão, no seu coração. Você sentir Deus, a paz do Senhor, dizendo: olha, vai para aquele caminho, eu sou contigo. Da onde vem a fé que salva? Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós. A Bíblia diz: é dom de Deus, é dom do Senhor. E todo dom, como eu disse antes, ele precisa ser aperfeiçoado. Minha família é uma família de músicos, mas eu tive que aperfeiçoar, tocar violão. Eu tive que aperfeiçoar a voz. O dom estava na família, mas eu tive que aperfeiçoar. Assim é a fé. A Bíblia diz que é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ele está falando assim: olha, não é obra. Esse dom é do Senhor, que Ele colocou no seu coração, e ele precisa ser aperfeiçoado. Quantos podem dar um glória a Deus? Dá uma salva de palmas para Jesus. Romanos capítulo 10, 17 diz: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Ou seja, a fé vem pelo ouvir. A fé, ela vem pelo ouvir. Ela vem quando você ouve a palavra de Deus. Por isso é importante ler a Bíblia e ir à igreja, onde você ouvirá mais de Cristo. Posso ouvir um amém? Posso ouvir? Hoje você está na casa do Senhor para alimentar, fazer crescer a sua fé. Um amém só? Deus é bom, meu irmão, o tempo todo. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom. Aleluia. Como é que a fé em Jesus pode afetar a sua vida todo dia? A palavra de Deus nos mostra que a fé, ela vence o mundo. Quer vencer o mundo? Quem quer vencer as tentações do mundo, dá um glória a Deus aí. 1 João capítulo 5, versículo 4 diz: porque todo filho de Deus pode vencer o mundo. Assim, com a nossa fé, conseguimos a vitória sobre o mundo. Numa outra versão diz: porque aqueles que são nascidos de Deus vencem o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Eu vou vencer o mundo, as tentações. Fé. A fé, ela ajuda a lutar contra os ataques do diabo. Efésios 6,16 diz: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo, do maligno. Você não pode entrar na batalha, irmãos, sem o seu escudo. Fala assim: Senhor, levanta a tua mão direita e fala: Senhor, Tu és o meu escudo, Tu és a minha fé. Amém,
Aleluia, glória a Deus. A fé, ela muda a forma como você vive. Gálatas capítulo 2, 20 diz: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Pela fé, quando você o aceita, não é mais você quem vive. Ou, na verdade, deveria ser Cristo vivendo na sua vida. E talvez você esteja afastando Jesus desse lugar, dele dar a continuidade na boa obra que Ele começou. Deus, Ele quer terminar a boa obra que Ele começou em nossas vidas, irmãos. Mas nós impedimos com as escolhas que fazemos, as escolhas erradas, todo dia. Ô Espírito Santo, a fé faz milagres acontecerem. Respondeu-lhes o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te para o mar, e ela vos obedecerá. Deus obedece. O Espírito que está em nós, Deus, Ele aceita quando há uma concordância, quando existe fé. Amados, nós, quantas vezes oramos aqui? Quantos milagres já aconteceram nesse lugar? Quantas curas físicas? Quantos milagres emocionais? Mas eu quero falar do físico, porque muita gente precisa de ver para crer. E toda vez que alguém era curado, nós falamos: vai, a sua fé te curou. Porque a grande parcela de cura, de mover na vida de alguém, precisa partir da outra parte. Muitas vezes quando Jesus, Ele operava um milagre, Ele dizia: vai, a sua fé te salvou, vai, a sua fé te curou. Por isso a importância de ter fé. Como sua fé pode aumentar? Eu quero ler esse texto de Marcos com você. Coloca aqui para nós, Marcos capítulo 9, a partir do versículo 21, 24. Diz a Bíblia: perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio. E ele diz: ajuda-me na minha falta de fé. Querido, a sua fé está pequena. Esse pai, ele teve humildade para chegar diante do Senhor Jesus e dizer: eu preciso de fé. Tudo é possível ao que crê. Deus, Ele está falando isso para você. Você precisa de uma fé maior. Eu quero te encher dessa fé. Amém, amém. Dá uma salva de palmas para Jesus, o nosso Senhor. Amados, eu tenho falado para a igreja de uma promessa que Deus colocou no nosso coração. Já falei isso para a igreja uma vez, vou falar de novo. Porque eu acredito muito na herança espiritual que desce do líder para baixo. Se existe uma autoridade sobre a tua vida que maligna, essa autoridade, quando ela coloca a mão sobre a tua cabeça, passa. E a gente precisa tomar muito cuidado. Quem é que ora, quem coloca a mão na minha cabeça, quem está cobrindo a minha vida, o lugar onde eu estou indo, a igreja que estou pisando.
Hoje tem tantos lugares e que não tem Deus. E a gente precisa conhecer qual é a raiz dessa igreja. Essa igreja, ela começou com uma divisão. Ela nasceu de uma rachadura. Tem que tomar cuidado. Casa dividida não subsiste. E quando nós éramos, eu morava na igreja. Rapidamente esse testemunho. Morei 2 anos dentro da igreja. E quando não conhecia a Bíblia, e um dia estava dormindo e apareceu uma visão, uma Bíblia em forma de uma pomba, e ela vinha na minha direção no sonho. E estava escrito assim, Ruth capítulo 4, versículo 12. E apareceu o rosto de uma jovem. Acordei, fui lá na Bíblia, será que tem esse livro de Ruth? Fui lá no índice, demorei a achar, porque eu achei que não tinha esse livro. Estava lá Ruth, capítulo 4, versículo 12. Estava escrito assim: seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela descendência que o Senhor te der dessa jovem. A jovem lá na frente era semelhante à minha esposa. Depois a Deise também, ela recebeu uma profecia de um homem de Deus, mostrando exatamente que ela iria para uma cidade. Eu morava em Uberlândia, e o profeta falou para ela assim: olha, você vai para um lugar, lá tem um jovem que fica para lá e para cá, ele é inquieto, e é um salão muito grande, a diferença de idade é de um ano e 4 meses. Você vai casar com ele, e você vai dizer: mas ele é menino. E eu te digo, ele é menino na aparência, mas ele é um ancião no coração. Eu tive o sonho. Quando eu tenho um sonho, a Deise, ela visita a igreja. Ela chega na igreja, ela visita, e aí a gente, cumprimentando. Eu lembro que eu falei, como a gente faz com vocês: seja bem-vindo, em nome de Jesus. Eu peguei, olhei para Deise e falei assim: seja bem-vindo, em nome de Jesus. Daqui a pouco eu volto, cumprimento de novo. Eu já te cumprimentei, seja bem-vinda. Já estava apaixonado, irmão. Fala glória a Deus. E aí depois a gente vai montando quebra-cabeça de tudo que os profetas falaram, do que o Senhor falou. Agora eu quero entrar nesse lugar, presta atenção, porque isso é fé. Quem crê? Eu tinha 24 anos de idade, irmão. Deus me visitou nesse sonho. Não conhecia a Bíblia, não li a Bíblia. Ruth capítulo 4, versículo 12. Eu peguei só a segunda parte da promessa, que diz: da descendência que o Senhor te der dessa jovem. Eu queria casar. Fala aleluia. Mas eu despertei agora, 4 semanas atrás. O Senhor falou assim: você está vivendo só a segunda parte. Agora volta para a primeira parte, que é: seja a tua casa como a casa de Pérez. Eu fui estudar sobre a vida de Pérez, irmãos. Deus falou assim: olha, Pérez, estuda. Irmãos, eu fiquei impactado. Pérez, ele tem 2 famílias que descendem dele: os Imonitas e os Esronitas, que vêm ali, descende então Davi, depois Jesus Cristo. E a Bíblia nos fala que a família de Pérez era a única família que no meio da crise prosperava. Eu falei: Deus, foi o Senhor que falou comigo nesse sonho. Fui lá estudar, irmão, tudo. Só que a Bíblia, na promessa, ele diz assim: olha, a sua descendência. E agora eu quero falar para você: não é somente a minha descendência biológica, é a minha descendência espiritual. Eu quero dizer para você: começa a orar. Você que faz parte desse lugar, que faz parte desse rebanho, ore reivindicando: Senhor, dentro da promessa do profeta, do pai espiritual, Senhor, eu reivindico meu direito de filho. Quem pode dar um glória a Deus? Se você tiver fé, meu irmão, vai acontecer. A Bíblia diz para a gente escutar os profetas. Deus vai prosperar o teu caminho em nome de Jesus, amém?
mas isso é por fé. Sem fé você não vai alcançar. E foi exatamente nesse mover na palavra do Senhor que abriu, eu quero contar um testemunho, né? Abriu mais uma porta. Nós estamos abrindo pela fé, irmão, uma nova empresa. Na crise. Eu falei, Deus, agora dentro da tua palavra, Senhor, eu não tenho como fazer, só o Senhor. Querido, fez assim, ó. Fé. Pega as promessas do Senhor. Deus, Ele vai te honrar. Viva as promessas de Deus. Viva agradando a Deus. E pega a promessa e a aliança e vai se cumprir na tua vida, em nome de Jesus, amém? Dá uma salva de palmas.